Salve Maria! Hoje nós vamos encerrar a história de Judite. Vamos ver como ela, uma viúva, salvou o povo de Israel das garras do general Holofernes. Nós relembramos que os chefes da cidade de Betúlia tomaram a resolução de entregar a cidade por causa do cerco que estava havendo. Mais 5 dias e terão que entregar a cidade. Foi neste momento que entra em cena uma viúva. Ela já era viúva há 3 anos e 4 meses. Seu esposo, chamado Manassés, havia morrido durante uma colheita na sua plantação. Ele teve uma insolação, passou mal, foi para casa e logo depois morreu. Ela, sendo viúva, ainda jovem e muito bela, não se casou novamente. Seu marido era rico, então ela cuidava dos pertences de seu marido, dos seus servos e de suas servas. Era muito respeitada desde a sua juventude. Nunca tinha dado nenhum mau exemplo. Neste momento, ela ainda com trajes de viúva, após quase 3 anos e meio da morte de seu marido, jejuava todos os dias, exceto nos dias de festa do povo de Israel, e chama os chefes da cidade de Betúlia. Como fizestes isso? Se nós, seres humanos, não somos capazes de penetrar nem no pensamento de outro ser humano, como nós vamos querer entender os pensamentos de Deus? Ou seja, Deus vai nos salvar quando Ele bem entender. Mas já que fizestes essa promessa, nós temos que tomar uma atitude. Eu tenho um plano, não posso revelar qual é para vocês, apenas peço autorização para executá-lo. Hoje à noite eu vou sair para o acampamento dos assírios. Eu e minha serva, só as duas. Eu preciso que vocês abram o portão da cidade e depois fechem as nossas costas. E quando eu voltar, vou berrar aqui às portas da cidade para que nos abram novamente. Mas eu não posso dizer o que é. Os anciãos se entreolharam, viram que Judite era uma pessoa muito boa, era uma viúva muito virtuosa. E vamos confiar em Deus. Nós fizemos essa promessa, confiemos que Deus estará com ela também na execução de seu plano. E a autorizaram a realizar seu empreendimento. Ela foi para casa, banhou-se, vestiu traje de festas da época em que seu marido estava vivo, colocou colares, colocou um diadema em sua cabeça, braceletes, ouro, prata, se perfumou e fez tudo aquilo que agradaria aos olhos dos homens. Quando ela se apresenta diante dos anciãos da cidade, eles ficam admirados. Nossa, Judite, que é uma mulher tão virtuosa, aparece assim? E entenderam, há um desígnio de Deus que nós não entendemos, mas vamos aceitá-lo. Então sai Judite, vestida dessa forma, com sua serva e alimentos que os israelitas, os hebreus, nesse caso os judeus, poderiam tomar. E atravessam, abrem as portas da cidade, atravessam o acampamento dos assírios. Não muito tempo depois, o primeiro batalhão já se aproxima delas, veem que são israelitas. O que vocês querem? E as prendem. E ela diz que tem uma informação para dar para Holofernes, o grande general de Nabucodonosor. E só ele ela pode revelar, a mais ninguém. E todos viram aquela mulher tão bela, ficaram admirados e não ousaram fazer nada com ela. Levaram diretamente à tenda, onde estava a tenda de Holofernes, dentro do acampamento assírio. Quando lá chegam, ela ia se prosternar por terra para fazer uma espécie de veneração a Holofernes. Mas tão bela como estava, os próprios oficiais de Holofernes a reergueram, não permitiram que ela fizesse isso. E ela diz que tinha algo a dizer a Holofernes. Ela ouviu as palavras de Aquior, aquele amonita, que tinha proferido aquele discurso: se os israelitas pecarem, Deus os entregará nas mãos de Holofernes. E ela disse: acredite nas palavras dele, mas eu tenho que lhe dar uma notícia, fique aliviado, pois os israelitas vão pecar. Eu sei que a fome está muito grande em nossa cidade, na cidade de Betúlia, e logo eles terão que comer os alimentos consagrados a Deus.
alimentos que eles não podem sequer tocar com as mãos, eles vão deglutir. Quando isso acontecer, eles pecarão contra Deus e você poderá subir e conquistá-los, pois Deus não os protegerá. Enquanto isso, nós deveremos esperar apenas alguns dias. Tudo isso fazia parte do plano de Judite. E o Holofernes, agradado não só com as palavras dela, mas sobretudo com sua beleza, que o encantou, concordou com ela, e os generais também. Então vamos esperar. E quanto tempo isso levará? Não se preocupe. Poucos dias e os seus planos serão realizados. Está bem. Então vamos esperar. Prepararam uma tenda para Judite, ofereceram alimentos da mesa do próprio Holofernes, mas ela disse que não comeria por causa das leis judaicas e trouxe seus próprios alimentos. Ora, mas e quando acabarem seus alimentos? O que você comerá? Nós não temos esses alimentos aqui. E Judite disse, não se preocupe, antes que acabem esses alimentos, todo o plano já estará resolvido. Ela não disse se era o plano de Holofernes ou o plano dela. Provavelmente era o plano dela. E assim passa o primeiro dia, o segundo e o terceiro. A única condição que ela pediu era para todas as noites, à meia-noite, sair para fazer uma oração a Deus em determinado lugar do acampamento e voltar. Holofernes, como queria agradar Judite, pois queria conquistá-la, permitiu. Então, todas as noites ela saía para fazer orações ao Deus verdadeiro. E com isso, os próprios soldados se acostumaram que ela transitasse, junto com os próprios alimentos numa sacola. Isso foi um dia, 2, 3. No quarto dia, Holofernes, que estava apaixonado por Judite, já não aguentava mais. Quis dar um grande banquete e pediu que seu eunuco, seu servo, chamado Bagoas, convidasse Judite para festejar com ele. Nós já sabemos quais eram as intenções de Holofernes. Quando se aproxima esse servo de Holofernes chamado Bagoas e convida Judite para participar desse banquete, ela aceita. Sim, eu vou a esse banquete. Como eu, serva de Holofernes, vou recusar a participar deste grande banquete? E Bagoas percebeu, bom, ela já está conquistada, a vontade do general se fará. À noite, Holofernes, naquele banquete, oferece alimentos e vinho para Judite, mas ela se contenta em comer aquilo que ela trouxe. Enquanto isso, Holofernes vai tomando vinho porque estava animado, entusiasmado com a própria Judite. E diz a Sagrada Escritura, ele tomou vinho como nunca havia feito em sua vida, em demasia. Por quê? Pois o seu coração estava alegre por causa de Judite, pois ele pensava que a havia conquistado. Logo depois do banquete, ele adormece, porque tinha tomado muito vinho, ele e todos os seus servos. Bagoas, que era servo de Holofernes, percebeu no que ia dar tudo isso. Retirou todos os servos da tenda de Holofernes e deixou apenas Judite, e ficaram ambos sozinhos. Judite, nesse momento, começa a rezar a Deus. Pede a Deus para que fortifique o braço dela, o braço de uma pobre viúva, que não é feito para a guerra, mas fortifique este meu braço para que a glória do Deus de Israel seja manifestada por toda a terra. E o orgulho de Nabucodonosor, de Holofernes e de todos esses que não servem ao Deus verdadeiro, pelo contrário, querem se fazer adorar como deuses, seja esmagado por terra. Ela vai pé ante pé, puxa a cabeleira de Holofernes e, com a própria espada desse general, decepa a cabeça dele com 2 golpes. Depois embrulha a cabeça num cortinado que há dentro da própria tenda, derruba o corpo de Holofernes, põe a cabeça dentro da sacola onde ela costumava tomar os alimentos e sai com aquela sacola. Os soldados estavam acostumados, era por volta da meia-noite e deixaram atravessar o acampamento. Ela passa incólume, chega diante das portas de Betúlia e vai gritando, abram as portas, abram as portas! E logo os sentinelas chamam Osias e os outros anciãos do povo, abrem as portas, ela entra na cidade e diz, Deus nos deu a vitória.
pelo braço de uma pobre viúva, Deus vai nos dar uma grande vitória. Mas o que aconteceu neste momento? Ela tira a cabeça de Holofernes de dentro da sacola. Todos ficam apavorados. O que aconteceu? Vem também Aquior, que era aquele amonita, e reconhece que era a cabeça de Holofernes. Na mesma ocasião, pede para ser circuncidado, que era uma espécie de batismo para os judeus, e se converte ao Deus verdadeiro. Viu que Deus estava com o povo de Israel. Ela conta toda a história, como ela conquistou o general Holofernes através de sua beleza. Ele, Holofernes, que queria conquistar todos os povos para perdê-los adorando deuses falsos, foi seduzido. O sedutor foi seduzido e ela saiu vitoriosa. Mas a história ainda não acaba aqui. Judite disse: pendurai essa cabeça nas muralhas e amanhã, ao raiar do sol, façam um primeiro ataque contra os assírios. Assim que eles forem chamar Holofernes para a batalha, eles perceberão que o seu general foi morto. E aí será a grande matança. No dia seguinte, foi feito como ela disse. E tal qual um primeiro ataque, vão chamar Holofernes, veem que seu grande general está decapitado, o pavor, o terror toma conta de todo o acampamento e todos da cidade de Betúlia descem para combater. Foi uma grande matança. Não só os de Betúlia, mas todas as outras cidades israelitas ficaram sabendo do que aconteceu e enquanto estava recuando o exército assírio, todos atacavam ao mesmo tempo os assírios e assim a cidade foi libertada. E nós podemos perguntar, como vai nos dar um bom ensinamento uma história em que uma viúva se enfeita para seduzir um homem, se põe em ocasião próxima de pecado, pois ela poderia ceder e ao mesmo tempo comete um assassinato. Que exemplo moral nos dá Judite através dessa história, nesse livro que ao mesmo tempo nos traz admiração de como uma viúva teve tanta coragem, mas nos traz ensinamentos que pareceriam ser contrários à moral. É justamente aqui que nós temos que ter olhos de fé e ver quais são as intenções de Deus através desse livro. Nós vimos anteriormente como todos esses povos da antiguidade representavam o mal, o demônio, e que os conflitos históricos, as aparentes controvérsias, não eram senão aparentes. Aqui também, o que parece ser uma atitude imoral, na verdade, nos traz um grande ensinamento moral e religioso. Judite representa todos os filhos de Deus. Ela, ao mesmo tempo, para não ceder às tentações da idolatria, de se perverter e salvar o seu povo, usou de todos os meios para combater e não pecar. Veja que bonito, ela não pecou de fato, ela manteve imaculada a sua honra. Por isso, os padres da igreja, aqueles grandes santos, comparam Judite a Nossa Senhora, que se manteve imaculada antes do parto, durante o parto e depois do parto, onde concebeu o menino Jesus. Ainda Judite é comparada a Nossa Senhora porque Judite salvou o povo de Israel, mas Nossa Senhora, ao dar à luz ao menino Jesus, aquele que viria salvar a humanidade inteira, ajudou na salvação de todo o mundo. Ainda mais, Judite nos é exemplo de perseverança. Ela não cedeu diante do mal. Ela poderia ter se casado com Holofernes e passar uma vida tranquila enquanto os israelitas seriam conquistados, mas não. Ela se manteve fiel a Deus. É um grande exemplo de que nós, cristãos, nós católicos, devemos nos manter fiel a Deus a todo custo. Deus não produziu grandes milagres neste livro de Judite, mas o que ele fez? Ele se aproveitou da confiança de uma viúva e derrotou o maior exército da terra. Portanto, mostra a nossa confiança. E aqueles que pensam que, puxa, Judite podia ter feito de outra forma, nós podemos nos perguntar, será que por muito menos tentações, por muito menos ocasiões próximas de pecado, nós já não cedemos em algo que seja do demônio? Portanto, é uma grande lição. Nós, católicos, todos estes que assistem esse programa,
todos nós católicos devemos ter a convicção firme de que nós devemos fazer tudo para permanecermos íntegros na virtude, firmes na fé, sem pecar. E como diria um grande santo, jovem em sua idade, mas grande em sua estatura moral, que é São Domingos Sávio, discípulo de São João Bosco, ele dizia: antes morrer que pecar. É o que Judite fez. Ela poderia ter sido morta, mas não cometeu nenhum pecado. Assim nós também usemos de todos os meios lícitos para permanecermos na graça de Deus e nunca ofendermos a Ele em nada. Grande ensinamento para nós, esse de Judite no dia de hoje. Salve Maria!